Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. São 6 versículos que eu vou falar para os irmãos que dá para pregar umas 4 horas em cima desses versículos aqui. Dá para pregar quase 1 hora em cima de cada versículo. Tão maravilhoso que é essa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Lá no Novo Testamento, depois de João, antes de Romanos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 a 47. Quem achou, diga amém. Amém. Tem alguma misericórdia aí? Tem uma misericórdia, não, vamos esperar. Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, depois do livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 2, do 42 em diante, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma vivente havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram os unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pode se sentar, meus irmãos. Glorifique o Rei da Glória. A palavra de Deus, ele nos dizendo, logo após o derramar do Espírito Santo, livro de Atos dos Apóstolos, tem que ser livro dos Atos da igreja, né? Porque vem falando dos feitos da igreja. A Bíblia vem relatando que logo após a morte de Cristo, na Páscoa, 50 dias depois se comemorava a festa das primícias, a festa da cega, a festa do Pentecostes, que era a festa das colheitas, onde eles celebravam tudo aquilo que Deus tinha dado para eles na terra. Era uma festa judaica, era uma festa que tinha que ser lembrada, isso era do memorial perpétuo que Deus tinha deixado para os judeus, que eles tinham que comemorar essa festa. Na festa de Pentecostes, a Bíblia fala que nesse dia, 50 dias após a morte do Senhor Jesus, estavam cerca de 120 homens reunidos no cenáculo, e ali eles orando em oração incessante. Foi quando o Espírito Santo visita aqueles homens, e a palavra fala que aqueles homens estavam reunidos, e um vento impetuoso encheu toda a casa. E aqueles homens que estavam ali orando, buscando a Deus, clamando, começaram a falar em novas línguas, começaram a falar em línguas de outros povos, profecias começaram a acontecer, porque houve o derramamento do Espírito de Deus, o que os profetas maiores e menores já tinham profetizado há alguns séculos atrás, estava acontecendo naquele momento. O início da igreja, o início do derramamento do Espírito, uma nova proposta que Jesus tinha trazido, que era o Evangelho, estava ali acontecendo, e aqueles que estavam naquele cenário, eles foram cheios do Espírito, e se encheram, e Deus começou a batizar, e começou a acontecer coisas maravilhosas naquele lugar. A Bíblia fala que aqueles que estavam lá não entendiam o que estava acontecendo. As pessoas passavam e falavam: será que eles estão bêbados? Será que eles estão sob efeito de alguma coisa? Porque não é possível, eles são galileus. Porque os galileus, a fama de quem vinha da Galileia, eram de homens pobres, eram de homens de baixa cultura. Tanto que quando Jesus chegou no lugar, perguntaram: quem é esse? Esse é galileu, mas pode vir alguma coisa
boa da Galileia, porque era um povo que era tirado, né? Na linguagem de hoje, era um povo que era deixado de lado, era um povo que ninguém dava nada para eles, e o povo estava ali, ó, falando em línguas, e um hebreu falava em medo, o outro falava em persa, o outro falava a língua babilônica, e o outro falava a língua dos anjos, e ninguém estava entendendo nada. E quando Pedro vê que tudo aquilo ali estava acontecendo e ninguém estava entendendo nada, ele vai lá e começa a pregar. E quando ele começa a pregar, ele fala que na primeira pregação, nada mais, nada menos que 3.000 almas aceitaram a Jesus. Gaste o começo da igreja, em grande estilo. O povo ouvia aqueles homens, via o que Deus estava fazendo, e o povo começou a querer Jesus, e a igreja começou a crescer, e a igreja começou a ficar grande em Jerusalém. E nós chegamos no texto que foi lido, aonde diz que todos eles perseveravam na doutrina do apóstolo, no partir do pão e nas orações. Esses 6 versículos é o modelo que a igreja dos dias de hoje tinha que tomar. Ser unânime na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina deixada por Cristo, no partir do pão, ou seja, comunhão, nas refeições, que eu já falei aqui que para judeus, a hora da refeição, o se assentar à mesa era um algo sagrado, ninguém se assentava à mesa de um judeu se não fosse convidado, se não fosse conhecido daqueles que ali estavam. E nas orações, irmãos, se você não orar, se você não buscar, se você não clamar a Deus, se você não colocar os teus joelhos no chão, a cara no pó, e clamar para que Deus venha de encontro com as suas necessidades, irmão, você não vai vencer, você não vai conseguir superar o que está por vir nesses últimos dias em que nós estamos vivendo aqui nessa terra. A igreja não vai aguentar, porque a Bíblia vem dizendo atrás nos evangelhos, vem falando que o amor de quase todos vai se esfriar, que pai vai matar filho, filho vai matar pai. Isso já está acontecendo. Quando você começa a olhar, a observar esses sinais dos fins dos tempos, quando você começa a ver tudo isso que está acontecendo, meu irmão, se você não orar, o que acontece? Você acaba entrando na pilha dessas pessoas que estão fazendo todas essas barbáries. Você acaba se levantando contra uma autoridade na frente de um motim para protestar contra um regime. Você acaba no Facebook destilando um ódio contra aqueles que estão fazendo até coisas erradas, mas não é para nós fazermos dessa forma. Você tem todo o direito, se você não gostar de alguma coisa, de você chegar dentro da pessoa e falar que você não está aceitando isso. Mas o que nós estamos vendo hoje são cristãos que estão se degradando nas redes sociais para defender aquilo que eles acham que é o correto, sendo que Paulo mesmo falou, para você não entrar em vãs conversações. Isso não leva a nada, meu irmão. Você debater com o próximo, porque ele tem uma posição teológica, você tem outra, e as pessoas acabam de não conversar, e isso é projeto do diabo, para quê? Jogar no meio da igreja inimizade, para que venha rachar a igreja. Mas por que tudo isso acontece? Porque muitas vezes você está gastando tempo no Facebook, você está gastando tempo no WhatsApp, você está gastando tempo no Instagram, está lá no YouTube, está lá no Google, estou pesquisando coisa da igreja, mas o mais importante você não está fazendo, que é orar. Você não tira um tempo para Deus, para oração. Você vai dormir, você não sabe nem agradecer a Deus. Os 5 minutinhos, 2 minutinhos, 1 minutinho, você orou, obrigado. Nem para isso, muitos cristãos fazem mais isso. Agradece o dia, levanta, agradece pela manhã. Estou pedindo para você fazer orações, que nem faziam os fariseus, longas orações, não, meu irmão. Mas ter esse desejo de buscar a Deus, de agradecer a Deus. Meu carro deu problema, glória a Deus, deu problema, porque podia ter tido um acidente e não está vivo. Você não sabe o que podia vir antes daquela quebra. Você não sabe por que você não chegou cedo no trabalho. Talvez se você tentasse chegar cedo, você não chegaria. Deus tem os caminhos dele e trabalhar na minha e na tua vida. E muitas vezes essas coisas acontecem para Deus observar e ver naquele momento que você está, que a fúria, a ira, ela vai tomar a tua vida. É lá que Deus vai te observar e ver como vai ser o seu comportamento naquela situação. E muitas vezes nós não prevalecemos porque falta oração, falta o desejo, falta
a vontade de você botar o gelo no chão e clamar a Deus: Senhor, estão se levantando contra a minha vida, tenha misericórdia daquela vida, me dá força para passar por isso. E muitas vezes nós vamos nas redes sociais, nós vamos até a pessoa, ou falamos por detrás, e fica aquela guerra fria, né? Que nem era lá na época nos Estados Unidos e a União Soviética, né? Aquela guerra fria, um joga para lá e vem de lá para cá, e quem está no meio está recebendo todas aquelas palavras. Eu disse: caramba, os dois é crente, eu queria ir para a igreja, mas se eu for na igreja dele lá, todo mundo toma aquela postura, e também ela, porque o povo vai generalizar, ver a tua conduta. E pela tua conduta, infelizmente, assim o povo gosta de rotular, e vai rotular como todo mundo da tua igreja fosse assim. Porque faltou oração. Faltou oração, meu irmão. Em cada alma vivente, no versículo 43, a Bíblia fala que havia temor. A Bíblia relata que temor é o princípio de todas as coisas. O temor a Deus é o princípio. O que é o princípio? É o começo. Então, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, tem que ter temor no seu coração. Se você quer ser um crente que vai morar no céu, tem que ter temor no teu coração. Se você fala para todos que ama Cristo, tem que ter temor no teu coração. Porque se não há esse temor, meus irmãos, você não ama a Deus. Porque o homem, quando ele não tem temor a Deus, ele sobe aqui em cima, ele pega um microfone, ele prega uma palavra, ele usando uma oratória, uma homilética, uma hermenêutica bem elaborada, ele prega uma palavra que muitas vezes vai arrancar suspiro daqueles que estão sentados, vão fazer eles chorarem até, porque ele expôs um texto das Escrituras Sagradas. Só que quando olha para a vida desse homem, Deus olha para a vida desse homem, é um verdadeiro sepulcro caiado. Lá você vai no cemitério lá, aqueles mausoléus, aqueles túmulos todos revestidos de granito, bronze, aquela coisa que você assim: meu Deus, que fortuna que não ficou isso. Maravilhoso, mas dentro tem morte, cadáver, tem destruição, não tem mais nada, é o pó. Quantos crentes não estão vivendo desse jeito? Por quê? Porque acabou o temor ao Senhor. Quantos crentes hoje que saem de casa e trai a esposa, trai o marido, trai a namorada, trai o noivo, e assim vai. E vem para a igreja e sapateia na glória do diabo, não de Deus. Porque como que Deus vai derramar glória sobre uma pessoa que está vendo a vida toda fora das Escrituras, toda fora do plano de Deus? Porque falta temor. Então, se não há temor no coração do homem, que é o princípio, não tem amor, meu irmão. Não se engane, meu irmão. Você não consegue amar uma pessoa se você não tem temor por ela. Você não consegue amar uma pessoa se você não respeita por ela. Porque quem ama não trai. E se você ama uma pessoa, você respeita. Se você ama a Deus, você respeita Ele. Tem temor no seu coração. Agora, se não há temor, as suas palavras podem até convencer alguns, mas não convence Deus, não. As suas palavras, muitas vezes quando você fala, e o homem ou uma mulher espiritual está do teu lado, e aquela palavra entra, dá aquele mal-estar, assim, não tem nada disso, não tem amor, não ama nada a Deus, por quê? Não tem temor. Temor a Deus. E o que sobrava nessa igreja? Havia temor. E uma igreja que orava, uma igreja que partia o pão, que se alimentava junto, tinha comunhão, uma igreja que tinha oração fervorosa. Sabe o que acontecia? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque eles estavam na posição, meu irmão. É aquele que eu acabei de falar aqui, naquele texto, naqueles 2 versículos do livro de Isaías. Eles podiam colocar o gelo no chão. Eles podiam clamar por uma vida. Porque quando eles assim faziam, Deus olhava assim: pode abençoar, anjo. Está na posição. Está fazendo tudo certo. Está fazendo tudo correto. Quem é o pai aqui que quando vê um filho andando errado e vê outro andando certo, quem é o pai que vai chegar no errado e vai aplaudir e vai penalizar o que está andando certo? Só se o pai for mais louco que o filho que está fazendo tudo errado. E se o pai for um pai centrado, ele vai corrigir o que está andando errado, mas vai dar razão para o que está fazendo tudo certo. Deus não é diferente, meu irmão.
Deus não quer perder aquele que está andando errado. Deus ele vem trazer uma palavra, que é correção, que é para a pessoa volta de novo os caminhos do Senhor. A gente não vê muito no mundo, isso é natural, isso é comum. Você vai num velório, aí está lá, morreu. Meu irmão, aquele irmão ali, ó, um traste, não vale nada. E esse daqui, ó, tão bom, foi embora. Tudo que é bom vai embora, o que não presta fica aqui. Quem já escutou isso num velório? Quem já escutou isso numa roda de conversa? Muitas vezes eu escutei isso, mas é desse jeito mesmo. Tá bom, tá preparado? Deus leva. Aquele que está dando tudo errado, desconcertado, Deus vai conservar aqui, por quê? Porque se Deus tirar a vida daquele que está dando tudo errado, morre e vai para o inferno. E Deus não quer perder ninguém para o diabo, meu irmão. Porque na verdade Deus não perde, né? Quem perde somos nós, porque Deus nunca vai perder nada para Satanás. Mas somos nós, nas nossas escolhas, que escolhemos ir para o limbo, ir para o inferno. São as nossas escolhas erradas que vão fazer com que a nossa vida se acabe no lago de fogo e enxofre. Mas quando você está andando correto, quando você está andando justo, quando você está andando ali no que pede a palavra, Deus abençoa, meu irmão. Você pode clamar a Deus, você pode, diante de Deus, Senhor, Deus vai fazer acontecer. Talvez não seja no seu tempo, mas que Deus vai fazer, vai. Porque também o homem não tem na mão, ou melhor, o homem não consegue fazer com que Deus faça as coisas no tempo do homem. Não, o tempo é kairos, o tempo é de Deus. A cronologia do homem não é o tempo de Deus. Mas o homem pode mover, o homem pode lançar para Deus e Deus aguardar o tempo certo e Deus ia abençoar. Por quê? Porque tem como fazer isso, porque o homem está dando certo, porque há temor no coração. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia o desejo daqueles homens de estarem juntos, de comungar da mesma fé, de compartilhar os fracassos, de compartilhar os erros, as tristezas e também as alegrias. Eles tinham o prazer de se ajuntarem e ali eles fazerem uma comunhão, e na deficiência de um, o outro entrava e supria. Porque, meu irmão, imagina nós todo mundo aqui, antes de começar o culto, todo mundo senta, acaba o culto, cada um vai para um lado. Isso não é igreja, isso não é um projeto de Deus. A igreja congregacional que nós estamos agora, não a pessoal, mas a congregacional é para isso. É para ter o quê? É para ter essa comunhão. É para eu ter o desejo de chegar no domingo aqui e encontrar você. De eu ter o desejo de na terça-feira estar aqui. De as irmãs ter o desejo de no sábado encontrar os irmãos aqui na tarde da bênção. Vou fazer um aniversário em casa, vou levar todo mundo na igreja. Esse desejo de estar perto do irmão. Mas aquele irmão é meio atribulado, traz ele. O atribulado, perto daqueles que são corretos, a tribulação vai ter que ir embora da vida dele, porque não vai suportar. Porque se você é correto, é justo, fique do lado daquele que está andando errado, você vai consertar ele, porque a luz, a Bíblia fala que onde chega a luz, as trevas têm que dissipar. Se você é luz, meu irmão, você faz a diferença onde você for. Se você é luz, onde você estiver, Deus vai estar contigo, vai te abençoar, e aqueles que estão perto de você serão abençoados, porque Deus está na tua vida. Agora não dá para entender, eu vou segregar um irmão. Vou segregar uma irmã, não existe, meu irmão. Não existe. Isso não é igreja. Isso não é a proposta do Evangelho de Jesus. Isso é a proposta de Satanás. De separar. Deus ele quer unir, trazer seu povo junto. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíram o produto entre eles, o produto. Está faltando o que, irmão? Um saco de arroz em casa para mim passar. Toma aqui, ó. Compra um saco de arroz. Eu vendi minha propriedade para ajudar ele. O que está faltando, irmão? Está faltando o trigo. Toma o trigo lá, vai fazer seu pão. É ver a necessidade do irmão. É olhar para ele, peraí, irmão, você está diferente, hoje está acontecendo. Estou numa prova, irmão. Não tenho que comer em casa. Peraí, irmão, vem aqui, pastor, vamos lá, vamos aceitar isso aí. É isso, essa igreja, irmão. É isso que a Bíblia vem falando. A Bíblia não está falando para você vender a sua casa, porque ali é um outro contexto, no começo da igreja. Que bom seria nos dias de hoje, mas não vai ser. A gente sabe que não vai ser.
Mas, pelo menos, meu irmão, você está, sabe o que? Como um atalaia. O que é um atalaia? Lá no Velho Testamento, enquanto todo mundo estava descansando, no meio de um povo, no meio de uma nação, sempre tinha aqueles que eram os observadores, que tinham uma visão mais aguçada, um ouvido mais aguçado. E esses homens, eles eram colocados como atalaia, colocavam-se no alto das muralhas, e aquele homem ficava olhando o sentinela. Era o CCTV da época de Israel. Ele observava tudo. E quando ele via alguma coisa vindo, pelo andar da pessoa, ele já sabia se era uma boa notícia ou uma má. Pelo andar da pessoa, ele sabia se era um mensageiro de fora ou se era alguém que estava voltando do seu próprio povo. E já avisava todo mundo: vem vir algo aí, ouviu alguma coisa lá na frente. Uma atalaia. É você ser uma atalaia dentro da tua igreja, meu irmão. Não adianta você querer fazer para fora se você não faz dentro da sua comunidade, da sua igreja. Se você não está conseguindo ser atalaia aqui dentro, se você não está conseguindo observar os pontos negativos da igreja, tentar arrumar, tentar consertar, se você não está vendo a necessidade do próximo e não consegue estender as mãos, meu irmão, não adianta sair para fora que não vai ter bênção de Deus, porque do teu lado alguém está precisando e você está tentando buscar fora, mas não está fazendo aqui dentro. A Bíblia fala, primeiros domésticos da fé, que estão ao teu redor. Não adianta o pai de família querer fazer lá fora e não fazer dentro de casa, vai dar problema. E a esposa do mesmo jeito, primeiro que está perto. Supra as necessidades. Vê o que está precisando. O irmão está precisando, pastor, mas não tem nada, mas você pode ser um agente abençoador. Conversa, ou eu tenho aqui, você foi o canal, você foi a ponte entre o necessitado e aquele que tem muito, para unir. E isso é viver em unanimidade. Isso é igreja. Diariamente perseverávamos unânimes no templo. Sabe o que é isso, irmão? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Os dias de hoje, diariamente tinham o desejo de estar na igreja. Esse costume que o Ocidente, principalmente o Brasil, tem, por causa da colonização portuguesa e por causa da Igreja Católica, que colocou isso sendo o domingo, o dia principal. Jesus, ele veio e aboliu o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Não precisa mais descansar de sábado, não. Vou trabalhar, sábado é um dia comum, você vai me adorar todo dia. Eu sou Deus. E hoje, a partir de hoje, você vai me adorar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e assim vai. Essa é a proposta de Cristo. Aí vem uma igreja que traz uma proposta que domingo seria o dia principal. E aí tem todo um enredo, um pano de fundo, que dá para até fazer um estudo que por que os romanos, quiseram o primeiro dia e tudo mais. Tem um plano até meio que satânico em cima disso. Mas enfim, uma próxima oportunidade. Mas eu não consigo entender o desejo de um verdadeiro adorador. Amado, eu estou falando do verdadeiro adorador. Vai para o céu, é verdadeiro adorador. Tem verdadeiro adorador aqui dentro? Você possa ouvir glória a Deus? O verdadeiro adorador tem um desejo ardente, um desejo incontrolável de vir apenas no domingo. Meu irmão, você não é adorador. Você é um bajulador. O adorador, ele quer estar todo dia na igreja. Mas não tem igreja, mas ele vai orar, ele faz um culto no lar, ele vai ler a Bíblia, ele vai buscar uma pregação. Irmãos, isso é desejo de estar na presença de Deus, de vontade de estar dentro da igreja. É isso que a palavra vem dizendo. Aqueles homens, aquelas mulheres do passado, do começo da igreja primitiva, eles tinham desejo de estar todo dia. Vamos para o templo, vamos adorar, vamos buscar Deus, vamos lá, Deus vai fazer. E lá eles levavam almas e a coisa acontecia, irmão. Havia o desejo, não era vinculado no dia da semana, eram os 7 dias da semana, meu amado. Era isso que Jesus falou para eles, é todo dia. Irmãos, e se nós quisermos ter uma igreja triunfante, se nós queremos ver a nossa igreja crescer desse jeito, irmão, o desejo não pode estar no coração de um, tem que ser unânime, tem que ser todos, ou a grande maioria. Porque quando tem uma grande maioria, aqueles que não estão na visão, eles são automaticamente contagiados por tudo isso que está acontecendo. Porque, irmão, quando o Espírito desce, quando a manifestação, quando Deus está presente dentro de uma igreja,
Por mais frio que o irmão esteja, ele vai sentir a presença. É incontrolável, é um algo inexplicável a presença de Deus num templo, numa casa de oração. Não tem como explicar, e não tem como segurar. A pessoa lá entra fria, ela sai fervendo. Mas para isso tem que ter aqueles que vão se levantar para começar essa obra. Lá na Rua Azusa, o que é o Pentecoste, o pentecostalismo hoje, começou lá. Poucos homens se reuniram num cenáculo, numa casa, e ali começou a descida do Espírito Santo, e ali eles começaram, e o negócio foi contagiando, está no mundo todo. Gideões missionários, vai lá para você ver. Começou com algumas pessoas numa casa, passou em Cesino, do que é os Gideões hoje. O negócio cresce, mano, porque Deus está no negócio. Igreja, quando Deus está, vai crescer. Pode ser que comece devagar, mas quando todo mundo entende a proposta de Cristo, vai crescer, não tem como segurar. O inferno se levanta e não vai ter como travar a igreja, meu irmão. É impossível, porque o dono dessa igreja, ele é mais forte que tudo. O dono dessa igreja, ele é o dono de tudo, meu irmão. É impossível não dar certo. Mas a igreja, ela é feita por nós. Somos nós que vamos fazer isso acontecer. O desejo do coração do homem e da mulher de fazer isso acontecer, de aplicar as escrituras na vida. Partiam pão de casa em casa. Ou seja, eles não tinham desejo de estar só na igreja. Tudo era motivo para se reunir. Ô irmão, vamos tomar um café, vamos lá, vem todo mundo na casa do irmão. E ali já saiu um Pentecostes, já saía a pregação, já saiu o louvor. Ah, mas vamos fazer macete, vamos fazer macete, vamos para todo mundo lá. E aí sim, irmão, tinha o prazer de um estar do lado do outro. Agora eu te pergunto, Jesus, quando ele chama 12 discípulos, ele teve um que